Se amanhã aparecessem US$ 100.000 na sua conta, provavelmente você acreditaria que sua vida mudou. Mas existe uma possibilidade muito mais inquietante, que dentro de alguns anos você tenha voltado exatamente para o mesmo lugar. Porque dentro de você existe um guardião que decide quanto sucesso você pode suportar. Ele não fala, não ameaça, e nunca mostra seu rosto. Simplesmente faz você chegar atrasado, desconfiar da oportunidade certa ou desistir logo antes do resultado. Você chama isso de má sorte, mas pode ser uma programação tão precisa que há anos te protege da vida que você diz querer. Hoje você vai descobrir o mecanismo completo. É simples, é repetitivo, pode até parecer entediante. E justamente por isso, quase ninguém usa isso por tempo suficiente para comprovar o que isso pode provocar. Mas antes, você precisa compreender uma imagem. Se você entender, vai ser difícil olhar para a sua conta bancária do mesmo jeito. Existe uma diferença gigantesca entre escrever 1000 cartas à mão e usar uma máquina de impressão. Quando você escreve à mão, cada página exige esforço. Você termina uma e precisa começar outra do zero. Uma máquina de impressão funciona ao contrário. Você coloca um molde uma única vez, aciona o mecanismo e a máquina reproduz o mesmo desenho centenas de vezes. Ela não se cansa, não hesita, não pergunta se o resultado te beneficia. Simplesmente imprime. A maioria tenta produzir dinheiro como quem escreve à mão, persegue cada oportunidade, força cada resultado e sacrifica mais horas esperando uma recompensa. Mas sua imprensa interior continua usando o mesmo molde de sempre. Por isso conseguem um aumento e também aumentam seus gastos. Conseguem um cliente e depois recusam outros 3 por medo. Recebem dinheiro inesperado e encontram uma forma de perdê-lo. Avançam durante 6 meses e, sem entender como, voltam ao mesmo ponto. Parece má sorte, mas pode ser repetição. E aqui começa a parte polêmica. No entanto, antes de continuar, coloque uma mão sobre o peito. Respire lentamente por 4 segundos. E solte o ar por mais 4 segundos. Agora pense, só por um instante, na possibilidade de ganhar 10 vezes mais dinheiro. Observe a primeira reação, não a corrija. Apareceu emoção, dúvida, culpa ou medo? O corpo geralmente responde antes que a mente construa uma explicação. Jacobo Greenberg estudou a relação entre a organização interna e a experiência consciente. Este exercício não é dele, mas permite perceber algo essencial. Desejar uma nova realidade não significa sentir-se preparado para sustentá-la. Não tente se convencer de nada, apenas reconheça a reação. O que pode ser observado deixa de atuar totalmente no escuro. Se você está disposto a construir uma identidade capaz de receber sem se sabotar, escreva nos comentários. Eu posso sustentar isso. Lembre-se disso enquanto o vídeo continua. O limite mais difícil de quebrar geralmente é aquele que aprendemos a chamar de normal. Por outro lado, você não reage a todas as possibilidades que existem. Você reage àquelas que consegue reconhecer. E o que você não consegue reconhecer é quase igual ao que não existe para você. Isso não significa que você possa fechar os olhos e imprimir dinheiro com a mente. Essa fantasia já arruinou mais sonhos do que realizou. Significa algo mais concreto e talvez mais poderoso. Sua percepção filtra informações, direciona sua atenção e impulsiona decisões que depois parecem inevitáveis. A máquina de impressão tem 3 peças. A terceira é a mais perigosa, mas não faria sentido revelá-la sem antes compreender as outras 2. A primeira peça é o molde. Seu molde é a imagem que você tem de si mesmo, do dinheiro e do que acredita ser possível. Ele é formado por lembranças, emoções, frases familiares e conclusões tão repetidas que já não parecem crenças, parecem realidade. Dinheiro é difícil. Gente rica é corrupta. Eu não sei vender. Se eu cobrar mais, vão me rejeitar. Alguém como eu nunca chega tão longe. Você pode negar essas frases em público e continuar obedecendo a elas em particular. Esse é o truque.
Uma crença profunda nem sempre aparece como uma voz. Às vezes, ela aparece como cansaço, justo antes de agir, como vergonha ao dizer seu preço, como uma urgência inexplicável de gastar. Uma ótima desculpa para desistir quando você estava prestes a avançar. Coincidência? Talvez. Mas espere até conhecer a segunda peça. A segunda peça é o papel. Aqui, muitos gurus diriam que a realidade é uma folha em branco que obedece a cada pensamento. Parece poderoso. Também pode ser perigosamente falso. O mundo tem crises, desigualdade, acaso, limites e decisões de outras pessoas. Pensar positivo não apaga isso. Com decisões você recebe o mundo todo. Você recebe a parte que pode perceber, interpretar e transformar em ação. Esse é o seu papel. As oportunidades que você detecta, as conversas que você inicia, os problemas que você sabe resolver, as pessoas de quem você tem coragem de se aproximar e as informações que você consegue integrar. Duas pessoas podem entrar na mesma sala. Uma vê competição, a outra vê um possível parceiro. Uma ouve uma crítica e sente humilhação. A outra encontra uma pista para melhorar. Uma observa um mercado saturado. A outra descobre uma necessidade mal atendida. A sala não mudou. O observador, sim. E essa diferença pode parecer pequena, até que se repete durante 10 anos. Agora vem a terceira peça, a que explica por que as afirmações positivas geralmente falham. O mecanismo automático é a sua identidade. Você pode repetir, sou abundante durante 5 minutos e passar as próximas 15 horas agindo como alguém que espera perder. Você pode visualizar uma empresa de sucesso e evitar a ligação que poderia te dar o seu primeiro cliente. Você pode dizer que merece mais e aceitar menos toda vez que alguém questiona o seu valor. A gráfica não obedece ao que você diz ocasionalmente. Obedece ao que você incorpora repetidamente. Sua identidade decide o que você sente como normal. E aqui está a armadilha. O cérebro geralmente prefere o que é familiar, mesmo quando o familiar dói. Por isso algumas pessoas sabotam aquilo que passaram anos pedindo. Não porque sejam estúpidas, porque o novo resultado contradiz o molde que reconhecem como próprio. Agora a imagem está completa. O molde é a sua representação interna. O papel é a porção da realidade com a qual você consegue interagir. E a identidade é o mecanismo que transforma essa percepção em decisões automáticas. Mas falta uma pergunta. Por que você sempre volta à mesma quantia de dinheiro? Imagine um termostato programado para 21 graus. Você pode abrir a janela e esfriar o quarto. Você pode ligar um aquecedor e aumentar a temperatura. Mas enquanto o programa não mudar, o sistema vai trabalhar para voltar ao ponto conhecido. Você também pode ter um termostato econômico. Talvez você receba mais dinheiro e aumente seus gastos até sentir novamente a mesma pressão de sempre. Talvez apareça uma oportunidade e você adie até perdê-la. Talvez alguém elogie seu trabalho e, em vez de cobrar mais, você teme que logo descubram que você não é tão bom assim. Você sobe, se sente desconfortável e volta. Por isso, uma renda extraordinária nem sempre transforma uma vida. Se a pessoa não desenvolveu critério, limites, hábitos e capacidade para sustentar novas responsabilidades, pode perder tudo. E por isso, alguém que perde dinheiro pode recuperá-lo. Ainda conserva habilidades, relacionamentos e uma identidade capaz de voltar a produzir valor. Não é uma força mágica castigando um e premiando o outro. É um padrão tentando sobreviver, mas quem instalou esse padrão provavelmente não foi você. Isso foi gravado enquanto você ouvia seus pais brigando por causa das contas. Quando te disseram que cobrar muito era abusar. Quando você aprendeu que os ricos eram pessoas más. Ou que o dinheiro só chegava depois do sofrimento. Quando você viu que se destacar podia te tornar alvo de críticas. A criança não analisou essas cenas. Ele as absorveu. E o adulto talvez continue imprimindo-as. Mas, cuidado, reconhecer um molde interno não significa afirmar que uma pessoa escolheu ser pobre.
Essa ideia não é apenas cruel, também é intelectualmente preguiçosa. Existem crises, doenças, responsabilidades familiares, discriminação e sistemas desenhados para beneficiar uns mais do que outros. No entanto, aqui aparecem duas mentiras opostas. A primeira diz: tudo depende da sua mente. A segunda diz: nada depende de você. Ambas são confortáveis, pois evitam encarar a área desconfortável. Você não controla todas as condições, mas existe um espaço em que sua percepção, suas habilidades e suas decisões alteram o resultado. Pode ser uma margem pequena, mas uma margem pequena, usada todos os dias, pode acabar separando duas vidas. O objetivo de descobrir o molde não é te culpar pelo passado, é impedir que o passado continue tomando decisões em seu nome. E aqui surge uma pergunta ainda mais incômoda. O que aconteceria se algumas das suas opiniões sobre dinheiro nem sequer fossem suas? Talvez você despreze quem ganha muito, porque assim protegia o vínculo com uma família que sempre teve pouco. Talvez você rejeite o sucesso porque na sua história se destacar significava ser atacado. Talvez você chame de humildade se esconder e de prudência nunca arriscar. O padrão sabe se disfarçar. Às vezes aparece como moralidade, às vezes como lógica e às vezes como uma voz sensata que sempre encontra a razão perfeita para você não sair do lugar. Isso explica por que as palavras importam, mesmo que não sejam feitiços. Se você repete, ninguém tem dinheiro, você treina sua atenção para encontrar pessoas que não podem te pagar. Se você diz, o mercado está morto, você para de investigar onde ele ainda está vivo. Se você diz que vender não é a sua praia, cada rejeição se torna uma prova e cada oportunidade uma ameaça. Depois você diz que a realidade te deu razão, mas talvez só tenha procurado as provas que protegiam sua identidade. Observe este exemplo. Dois profissionais oferecem um serviço parecido, ambos recebem 3 recusas. O primeiro pensa, eu sabia, ninguém quer isso. Ele baixa o preço, se esconde e desiste. O segundo pergunta o que faltou, descobre que sua oferta era confusa, muda a mensagem e testa com outro cliente. O segundo não tem a riqueza garantida, mas permanece no jogo. Depois de 100 momentos semelhantes, a distância entre os dois pode parecer sorte. Porém, tudo começou com uma interpretação que durou só alguns segundos. Mas por que uma interpretação de segundos pode dominar anos inteiros? Porque o molde não é feito apenas de palavras, também está carregado de emoção. Uma frase dita sem sentimento quase não deixa marca. Uma frase associada à vergonha, medo ou rejeição pode se tornar uma ordem silenciosa. Por isso, as afirmações positivas costumam falhar. Não porque exista uma lei universal que te negue o que você deseja, mas porque a nova frase entra em choque com centenas de experiências que dizem o contrário. Você repete, o dinheiro chega facilmente, mas seu corpo fica tenso ao abrir uma fatura. Você diz, eu sou valioso, mas pede desculpas antes de apresentar seu preço. Qual dessas duas mensagens você acha que influencia seu comportamento? Você não precisa gritar uma afirmação mais forte. É necessário criar uma experiência diferente. Uma conversa em que você mantém seu preço. Um gasto impulsivo que você decide parar. Uma proposta que você envia, mesmo que o medo apareça. Essa pequena ação contradiz o velho padrão com uma evidência real. Uma vez parece insignificante, 100 vezes pode se tornar identidade. E agora precisamos entrar no terreno mais polarizador de todos. O dinheiro é energia? Não da forma simplista que muitos vídeos repetem. O dinheiro não é eletricidade nem uma substância invisível atraída pelas suas emoções. É um sistema de troca, informação, confiança e acordos humanos. Seu estado interno altera como você participa desse sistema. Quando você busca dinheiro a partir do desespero, aceita condições destrutivas, negocia com medo e desiste cedo demais. Quando você age a partir de uma maior estabilidade, consegue ouvir melhor,
tolerar um não, detectar riscos e apresentar seu valor com clareza. Você não atrai dinheiro como um imã. Você modifica sua interação com as possibilidades. Isso pode produzir um resultado que, visto de fora, parece quase mágico. Em uma linguagem próxima à de Greenberg, uma organização fragmentada gera uma experiência fragmentada. Uma parte de você quer crescer, outra associa crescer ao perigo. Uma te empurra para frente, a outra pisa no freio. O resultado, muito esforço, pouco movimento. A saída não é pensar positivo. É construir coerência entre o que você observa, o que você sente, o que você diz e o que você faz. Isso exige 4 ajustes. O quarto pode destruir os 3 anteriores se você interpretar mal. Então vamos começar pelo primeiro. Primeiro ajuste. Descubra o molde oculto. Esta é a parte chata que quase ninguém quer fazer. Sente-se por 10 minutos por dia. Respire. Pense em dinheiro e observe a primeira reação sem corrigi-la e sem fugir. Depois responda por escrito. O que eu sinto quando preciso cobrar? O que eu imagino quando penso em ganhar 10 vezes mais? De quem tenho medo de superar ou decepcionar se eu me der bem? Que oportunidade eu evitaria mesmo que aparecesse amanhã? A resposta que mais te incomodar, provavelmente, é a que você precisa olhar. A meditação ocupou um lugar importante nas explorações de Greenberg sobre a experiência. Aqui se utiliza de forma prática separar o observador do padrão. Porque enquanto você diz eu sou assim, o molde permanece oculto. Assim que você pode dizer estou observando essa reação, surge uma distância e nessa distância começa a mudança. Mas observar não é suficiente. Segundo ajuste. Construa uma identidade que possa ser comprovada. Não pergunte só quanto dinheiro quer. Pergunte que tipo de pessoa pode produzi-lo, administrá-lo e mantê-lo. Que habilidade possui, que problema resolve, que conversa difícil ele não evita mais. O que ele faz depois de receber um não? Depois, escolha uma única qualidade e transforme-a em uma evidência diária. Se você diz que sabe vender, faça uma proposta. Se você diz que administra bem, registre cada gasto. Se você diz que o seu trabalho tem valor, melhore uma parte e explique com clareza qual resultado oferece. Você não precisa se sentir milionário. Você precisa deixar provas de que já não é exatamente a mesma pessoa de ontem. E assim, aqui aparece o terceiro ajuste, aquele que muitos confundem com mágica. Treine sua atenção para detectar recursos. A gratidão não compra favores do universo. Faz algo mais útil. Direcione sua percepção para o que já existe. Conhecimentos, contatos, tempo, ferramentas, clientes anteriores, erros que contêm informações. Uma mente hipnotizada pelo que falta pode estar diante de uma oportunidade sem reconhecê-la. Todas as noites, escreva 3 recursos que você utilizou e um que você ignorou. No dia seguinte, transforme o recurso ignorado em uma ação. Parece simples demais. Aí está o seu poder. Todos querem uma revelação secreta. Quase ninguém repete uma prática simples durante 30 dias. Agora vem o quarto ajuste. E cuidado, porque aqui muitos se arruinam achando que estão sendo espirituais. Abra mão de controlar o como, mas não deixe de agir. Uma história do Mahabharata conta que Draupadi foi arrastada diante de uma corte para ser humilhada. Enquanto um homem puxava seu sari, ela tentou segurá-lo com todas as suas forças. Quanto mais ela resistia, mais exausta ficava. Finalmente, ela levantou as mãos e pediu ajuda a Krishna. Então o tecido parecia se tornar interminável e o agressor não conseguiu despi-la. Não é uma técnica para tentar atrair dinheiro. É um aviso sobre o controle desesperado. Talvez você queira aumentar sua renda, mas decidiu que isso só pode acontecer por meio de uma pessoa, uma empresa ou uma ideia. Essa obsessão estreita a sua percepção. Enquanto você bate em uma porta fechada, pode estar ignorando outras 5 que já estavam abertas. Soltar significa manter a direção e permitir que as informações mudem o caminho.
não significa ficar no sofá visualizando depósitos bancários. Essa é a mentira mais lucrativa da indústria da manifestação. Convencer você de que não agir é uma forma superior de fé. Não é. Uma transformação interna que não modifica seu comportamento é entretenimento mental. A ação continua sendo indispensável. Você faz a ligação. Você publica a oferta. Você aprende a habilidade. Você pergunta quanto vale o seu trabalho. Você ouve a rejeição. Você ajusta. Tenta de novo. A percepção guia a ação. A ação produz informação. A informação reorganiza a percepção. Esse ciclo é a verdadeira máquina de imprimir dinheiro. Não cria dinheiro do nada. Faz algo ainda mais perigoso para a sua antiga identidade. Repita novas decisões até que sua realidade econômica deixe de se parecer com o seu passado. Agora você entende por que saber não é suficiente. Seu velho molde tem anos de vantagem. Ele é sustentado por memórias, emoções e milhares de decisões. Uma visualização de 5 minutos não pode competir com ele. Você precisa de repetição. Durante 30 dias, faça este experimento. 10 minutos de observação. Uma crença antiga detectada. Uma nova identidade. Concreta e crível. Uma ação diária que a demonstre. E uma oportunidade registrada que antes você teria ignorado. É só isso. Não parece revolucionário. Não vende a fantasia de riqueza instantânea. E, no entanto, pode revelar algo que te incomode profundamente. Talvez você não estivesse vendo uma realidade fixa. Você estava vendo uma realidade filtrada por uma estrutura que nunca escolheu conscientemente. Greenberg levou essa pergunta a um extremo radical. A teoria dele propunha que a experiência surge de uma interação, não de uma cópia passiva do exterior. Suas hipóteses continuam sendo debatidas, mas a pergunta permanece intacta. Quanto do que você chama de minha realidade econômica pertence ao mundo? E quanto pertence ao observador que você aprendeu a ser? Talvez você não possa controlar todo o papel, mas pode mudar o molde. Talvez você não possa ordenar que apareça dinheiro, mas pode parar de imprimir as decisões que sempre te levam ao mesmo nível. E quando o observador muda, não precisa mudar magicamente todo o universo. Muda o que ele detecta. Muda o que ele tolera. Muda o que ele decide. Muda aquilo que ele se atreve a tentar. E então, acontece o que de fora parece impossível. Surge uma realidade que sempre esteve fora do alcance da sua antiga percepção. Se você estiver disposto a testar esse mecanismo por 30 dias, escreva uma única palavra nos comentários. Imprima-o, não como um feitiço, como uma declaração de guerra contra o molde que tem decidido por você. Porque talvez você não seja pobre por falta de esforço. Talvez também não te falte potencial. Talvez você passou anos alimentando uma impressora perfeita, com o design errado, e a próxima impressão pode mudar tudo.